Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, que alegria ter vocês aqui. Deus abençoe cada uma de vocês e a mim também, em nome de Jesus. Oi, Mi, oi, mãe, oi, Simone, Marley, Tatiane, Liliane, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ver um princípio lindo, o princípio do servir. Coisa linda que é o princípio do servir, quanto nos ensina. Deus é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Vamos orar para começar? Eu desejo que vocês todas estejam bem. O meu amigo óculos está de volta. Que coisa doida que foi sem óculos, gente, não dá. E eu não tinha como fazer outro, porque eu precisava do modelo dele, né? Para a pessoa fazer outro igual. Agora, nesse final de semana, eu vou lá mandar fazer. Já aviso a minha mãe para me esperar, que a gente vai tomar um café. Já vou mandar fazer outro óculos, que a gente precisa de dois. É bom, né, mãe? Já vou fazer outro, já e deixar um em cada lugar. Obrigada, Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa hora. Fecha os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu agradeço ao Senhor pela presença do seu Espírito Santo, que já é poderosa nessa hora. Pai, nós te agradecemos pelo nosso dia de trabalho, pelo nosso dia de vida, por tudo aquilo que o teu Espírito Santo nos direcionou, nos ajudou em força. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado a força necessária para o nosso trabalho, diante das nossas responsabilidades. O Senhor tem nos dado sabedoria divina, Pai, para que a nossa mente seja restabelecida, para que a nossa mente esteja totalmente alinhada com o Senhor, diante de todos os propósitos eternos que o Senhor tem sobre a nossa vida. Pai, nós declaramos que nessa hora a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, Senhor Deus, o nosso espírito, todo o nosso ser está sendo alinhado com o Senhor, com os seus planos, Pai, para cada uma de nós. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o teu nome, porque o Senhor é santo, poderoso e soberano. Reconhecemos a tua soberania, meu Deus. E nós te pedimos perdão nessa hora por todos os nossos pecados, Pai, do dia de hoje. Os nossos pecados conscientes, inconscientes, Pai, os pecados que não nos lembramos, palavras que dissemos que não agradou o coração do Senhor, o que os nossos olhos viram, Pai. Se houve julgamento, perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nós reconhecemos o nosso erro e nos arrependemos diante do Senhor. Vem, Espírito Santo, traz a sua palavra de revelação na vida de cada uma de nós nessa noite. Que o Senhor trabalhe no nosso profundo, no profundo do nosso coração, no profundo do nosso espírito. Em nome de Jesus, eu declaro mais discernimento espiritual sobre a vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu derramo sobre a vida delas, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, todos os dons que cada uma delas, Senhor Deus, tem fome e sede, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha visitá-las de maneira mais profunda nesse dia de hoje, nesse estudo, Pai, é isso que eu oro, declaro e te peço, consagro esse ministério ao Senhor e declaro que o Senhor tem toda a liberdade de me usar através da tua palavra, porque eu sou apenas um instrumento em suas mãos. Obrigada, meu Deus, por essa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje, então, nós vamos ver o princípio do servir. Servir. Servir é a arte de facilitar a vida do outro. Sabia? A arte de facilitar a vida do outro. Olha que posicionamento lindo. Facilitar a vida do outro. É o que nós devemos fazer sempre. Vamos começar lendo Mateus 20? Pega lá na sua Bíblia. Vamos trabalhar a Bíblia. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 20, versículo 28. Versículo 28, quando diz assim, ó: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Então veja que servir é um poder grandioso na nossa vida.
é grandioso demais servir, porque Jesus nos ensinou que ele sendo filho, ele não veio para servir, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e salvar-nos, né? Nos salvar. É 2028. É 2028. Isso. É isso mesmo. O meu já estava grifado. Então você pode grifar o seu aí para você guardar. Então, como que nós estamos hoje? Como que está a nossa vida de servidão? Nós estamos servindo? Vocês são acostumados a servir? Vocês sabem como que vocês podem contribuir para a construção de um caminho de prosperidade na sua vida, na vida do outro, né? Como nós podemos praticar esse princípio? E nós vamos ter muitas revelações aqui, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos entender. Então, tem uma grande chave que já começa aqui para nós, que diz assim, ó. E aqui está uma grande chave de servir. Por mais que você não tenha descoberto o seu propósito, sirva alguém que você já sabe que descobriu e que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Ou seja, o Senhor Deus vai nos mostrar. Quando nós estamos próximos de pessoas que servem, que já encontraram o seu propósito, nós é automático, é contagiante, nós vamos querer servir também. Então, nós servindo alguém, tem uma pessoa na sua comunidade, no seu trabalho, ela é muito, ela pratica muita servidão. Então, quando você começa a servir ela, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso te ajudar, né? Você gostaria de delegar alguma coisa para eu te auxiliar nessa parte? Seja na tua vida profissional ou na tua vida ministerial, logo você vai descobrir qual que é o teu propósito. Então, servir quem já está servindo, que já descobriu qual é o propósito. Esse é o primeiro passo. E deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Senhor tocar no seu coração e seja obediente. Olha hoje de manhã, que palavra hoje está conectando com o que nós vimos hoje de manhã, né? E aí diz assim, agora lá em Deuteronômio 14, 2. Deuteronômio está no Antigo Testamento. É o quinto livro. Antigo Testamento. Deuteronômio 14, versículo 2. Está dizendo assim, ó. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Glória a Deus, que nós somos somente de Deus. Eu sou só de Deus. E não me canso de repetir, vocês também. Então, nós somos do Senhor. O que nos traz aqui? O que isso nos ensina? É um dos maiores exemplos que nós temos sobre o servir. Está escrito aqui. Entende? O Senhor, pois vocês são povo escolhido pelo Senhor. Nós somos o povo escolhido de Deus. E entre todos os povos da terra, ele nos escolheu para sermos dele. Olha só, servir é uma das melhores formas para que as portas e as oportunidades da nossa vida se abram. Servir, seja onde for. Às vezes você vai num evento e você vê ali a pessoa sozinha arrumando a mesa e ela está apavorada e ela não sabe o que fazer. E aí você vê a possibilidade de estar auxiliando ela e de repente tem uma grande porta ali por trás daquilo que vai se abrir para você. Se não abrir para você, pode abrir para o seu esposo, para o seu filho. De alguma forma, há uma conexão. Sempre que nós servimos as pessoas, existe uma conexão dos céus que nos liga a esse serviço. Então, a quem você tem servido hoje? Né? Talvez o seu propósito não esteja alinhado a falar em público, talvez não seja esse o seu propósito, mas pode ser que esteja ligado em promover a justiça no país, né? Se você for uma advogada, né? Pode ser que seu propósito seja esse. Ou se o seu propósito, de repente, pode ser de contribuir com a realização das pessoas, com a construção de suas casas, não é? O Senhor te abençoa, ele te provê muito financeiramente, e ali você se vê na possibilidade de ajudar as pessoas mais necessitadas a realizar os seus sonhos, né? E se a sua área for de arquiteto, ajudar a pessoa a decorar a casa, em tudo existe um propósito, entende? Ajudar as famílias com projeto de educação,
ajudar as famílias através da alimentação, fazendo doações de alimento para elas. Então, em todos os dons que nós temos, nós podemos servir. Sempre nós podemos servir. Em tudo aquilo que Deus te deu. Então, assim, olha para você. O que Deus te deu? Qual o dom que o Senhor te deu? Ah, um exemplo. A Marley faz artesanato. Teve um tempo que ela teve um projeto que ela ensinava as mulheres de baixa renda, mulheres mesmo pobres, né, a fazer o artesanato, para que através do artesanato essas pessoas menos providas pudessem vender os seus artesanatos e ganhar dinheiro. Entende? Então, em tudo há um dom. Em tudo nós temos dom. O Deus confiou a cada um de nós um talento diferente. E nós precisamos valorizar isso e usar para facilitar a vida de outra pessoa. Entende? Às vezes a irmã sabe fazer crochê. Eu não lembro quem foi outro dia que escreveu assim na live ao vivo: faz crochê. Eu falei, Senhor, eu preciso aprender a fazer crochê. O crochê é muito bom. Minha mãe fez crochê muitos anos. Então, assim, cada uma de nós carregamos algo que a gente pode facilitar a vida de outros, né? Agora, o que a gente não pode é negligenciar o poder de servir as pessoas, porque nós temos um poder incrível de servir as pessoas. Ó, nós falamos bem, nós somos inteligentes, nós somos mulheres ativas, nós somos proativas. A gente não consegue ficar quieta, entende? A gente não consegue parar. Então, olha só, quanto mais a gente serve, mais as portas se abrem. Mais parecido com Jesus você fica. Mais perto da felicidade você caminha e mais realizada pessoalmente você se torna. Entende? Porque servir te traz alegria e você vê a alegria da outra pessoa que jamais poderia alcançar aquilo naquela hora, naquele tempo, se não fosse você lá auxiliando. Isso é maravilhoso. Lembra do bolo que eu falo, gente, faz um bolo, leva para quem precisa, chama alguém para tomar um café. Não é só chamar para tomar café quem tem condições de pagar pelo café. É chamar aquele irmãozinho, aquelas crianças na garagem da tua casa, faz uma tarde do café para as crianças da rua. Meu Deus, outro dia eu estava conversando com quem que foi? Acho que foi com a Damiana. A Damiana falou, pastora, na minha rua tem um monte de criança. Eu falei, faz um café. Foi com você, Damiana? Eu falei, faz um café na garagem da tua casa. Faz bolo com café, com chá, com suco. As crianças adoram e vai evangelizar para essas crianças. Entende? Nós podemos fazer muito, muito mais do que aquilo que a gente, às vezes, não tem tempo de pensar. Por isso que o estudo é importante. Por isso que esse momento é importante, porque às vezes a gente só precisa de um gatilho. Assim como no dia que eu ouvi na conferência, a apóstola Larissa, eu estava presente, ela falou assim, ó, o que você está esperando? Isso foi no ano passado, em julho. Não, não sei, foi depois de julho. Foi em julho do ano passado. Ela falou assim, o que você está esperando para começar a falar do Senhor? Você já está cheia, você está transbordando, precisa começar a falar. Você está esperando um altar? Você está esperando um microfone? Olha as redes sociais abertas para você falar. E aquilo mexeu profundamente comigo. Ou seja, eu precisava de um gatilho. Eu precisava de alguém que lançasse uma palavra para eu pegar a palavra e falar, é isso. E aí, a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a me movimentar, a me trazer ali aquela cobrança daquela frase que ecoava na minha mente. Ainda assim, eu demorei, entende? Eu demorei 6 meses para começar o ministério, porque eu fui começar só em janeiro desse ano. Então, esse momento que nós estamos aqui é um momento que muitos gatilhos podem ser acionados, tá bom? O princípio de servir na nossa vida como mulheres, ele é um divisor de águas na nossa vida. Na verdade, é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque ele está relacionado com fazer a diferença na vida do próximo. Entende? E aí, e anda em conjunto com um dos maiores mandamentos que Jesus ensinou. Qual é o maior mandamento que Jesus nos ensinou? Está lá em Mateus 22, do 37 ao 39. Vamos ler na nossa tradução. Mateus 22. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Vou falando que quem não conhece ainda de Bíblia, a gente vai ensinando a manusear. Do 27
Cadê? Do 37 ao 39. Está escrito assim, ó. E Jesus respondeu à pergunta de Mateus, né? Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. É isso. É sobre isso. É fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. É estender as mãos na mesma proporção que você se vê um dia, se você precisar. Não é uma troca, não estou falando de troca. É você oferecer o melhor que você tem para o outro. Você se ama, então ama o próximo. É o maior mandamento, está aqui na palavra, é a palavra de Deus escrita para nós. Amar o Senhor seu Deus. Esse é o primeiro. De todo o nosso coração, né? Coração, alma e mente. Coração, alma e mente. Que você nunca se esqueça. Esse é o maior de todos. Então, veja só. A importância do servir na nossa vida. Entenda. Que a gente entenda de uma maneira profunda. Uma semente, uma sementinha, ela não precisa se esforçar para florescer. Por quê? Porque ela foi destinada para isso. Mas o que ela precisa? Ela precisa cumprir os processos, não é? Ela precisa estar lá na terra fértil, que é o nosso coração. Vamos pensar assim, a palavra vem no nosso coração e a semente vai na terra fértil, para poder cumprir os processos. A semente passa por todos os processos. A chuva está fazendo muito barulho para vocês no áudio, porque começou a chover aqui. Não? Então tá bom. A semente precisa passar pelo processo do crescimento, certo? Coloca a semente lá, primeiro ela sente a terra, depois ela racha, depois ela começa a abrir a casca, e aí começa a subir a semente. A palavra de Deus é igual em nós. Entende? Olha o que aconteceu, por exemplo, que eu dei. Lá atrás, a apóstola Larissa falou, eu peguei a semente, guardei para mim, ela ficou ali guardada e ela foi crescendo, crescendo, até que ela não coube, e eu falei, é agora, preciso ir, o Senhor está cobrando, está pedindo. E outro dia a irmã Marley me fez rir, muito ainda, porque ela montou um antes e um depois da pastora Kelly, vou contar, e mandou no meu WhatsApp. Não teve uma palavra por esses dias que eu escrevi assim, ó. Como que é? Nós devemos olhar para o nosso passado sem culpa. Uma coisa assim que eu falei, nós devemos olhar para o nosso passado sem culpa e agradecer porque nós não estamos lá mais. Porque o nosso passado, a gente deve olhar para ele, agradecer a Deus porque nós não estamos lá mais e olhar para hoje a transformação que o Senhor fez na nossa vida. E aí ela fez um print do meu primeiro vídeo, aquele vídeo que eu estou convidando as mulheres toda terça-feira, né? Foi o primeiro vídeo de todos. Ah lá, gente, ah lá, ela tá na mão. E a foto da palavra exatamente que eu tinha escrito lá, não, né? Que a gente não precisamos sentir culpa quando a gente olha para o nosso passado. Ou seja, ela estava dizendo: ei, olha para você, pastora, você também passou por uma transformação. E é sobre isso. Então, quando você tiver um sono assim, entrando num outro assunto rapidamente que o Espírito Santo trouxe, um sono que te leva para o teu passado, um sonho que te leva para o teu passado, um sonho que você acorda perturbada, mas que não é mais a vida que você vive, na hora você agradece, porque é Satanás e seus demônios querendo te trazer perturbação e culpa, entende? E você não vive lá mais. Então é sobre isso. Então nós precisamos entender que nós somos sementes e nós passamos pelo processo. E assim é o servir. Essa é a importância de servir. Quanto mais nós servimos, mais portas se abrem, mais rápidos os processos e os cumprimentos de Deus vêm sobre a nossa vida. Ó, em Atos 13:36 diz assim, ó. O livro de Atos está no Novo Testamento. Atos 13:36.
Diz assim, ó. É isso? É, Atos 13, 36. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Por que essa palavra? No livro de Atos, no Novo Testamento, que nós acabamos de ler, ele traz que Davi serviu a geração dele, não é? E por que, assim, ó, e por que ele deixa claro essa informação? Por que vem essa informação para nós? Porque você só pode servir enquanto você está vivo. Nós só podemos servir enquanto nós estamos vivos. Então, nós podemos inspirar as pessoas depois da morte? Até hoje, homens como Martin Luther King, Martinho Lutero e tantos outros que marcaram a história do Evangelho e da humanidade inspiram pessoas pelo seu histórico, entende? Mas servir é só enquanto a gente está vivo, porque depois passa a ser só uma inspiração, entende? Nossa, eu vou até indicar um livro para vocês. Espera lá para mim o livro que a apóstola passou para mim ler, fazendo favor. Eu acho que está ali debaixo, ó. Isso, fazendo favor. Pessoas que já não estão aqui mais, mas que serviram muito, muito, mas são inspiração. Mulheres que são inspiração para mim e pode ser inspiração para vocês. É uma capa meio roxa. E pode ser inspiração para vocês também. Depende da tua fome e da tua sede. Então, voltando aqui, só existe uma geração que você pode servir, tá? E a geração que você pode servir é essa agora. Por quê? Porque você ainda está vivo. Então, chegou um tempo de fazer algo pela geração que nós estamos agora, tá? Tudo que nós procuramos, tudo que você procura. O que você procura? Sentido de vida, estabilidade emocional, você procura equilíbrio, nós procuramos tudo isso, riqueza financeira, entre outras coisas, entende? E tudo isso está atrelado diretamente ao servir, a nós servirmos essa geração. Tá bom? Então, o que a gente precisa entender? Ó, eu trouxe um exemplo aqui, que estava aqui bem resumido, e eu fui buscar mais informações, só um exemplo. Eu não sei se vocês conhecem a KFC, aquele restaurante que faz frango frito. Sabe? Uma rede de frango frito no balde, KFC chama. Então, essa loja de frango frito, eu escrevi aqui, ó, foi um grande sucesso décadas atrás, tá? Lá nos Estados Unidos e no mundo. Pois se tratava de uma época em que as mulheres estavam saindo para trabalhar quando começou essa revolução delas. Qual era a revolução das mulheres? Tenho meu espaço e vou sair. O frango, além de ser rápido, era barato e ajudava a alimentar as famílias. Contudo, olha só, hoje, nós estamos na geração fitness, na geração que muitas pessoas não querem comer esse frango gorduroso mais, comida oleosa, né? Hoje a comida oleosa, ela não é mais o foco. Então, o que acontece hoje? Hoje é mais difícil de ser consumido. Ainda tem os clientes? Tem, mas não é como era lá atrás. Então, por que eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem o que quer dizer servir agora, a geração de agora? Porque daqui 10 anos é diferente. Então, nós temos que estar com a mente no hoje, porque amanhã a gente nem sabe se vai estar aqui, tá? Então, o que acontece? Se o lançamento desse tipo de comida, desse tipo de empreendimento, fosse hoje, não serviria para essa geração. Se hoje fosse o boom da comida oleosa, mas a geração não está comendo óleo, entende? As pessoas estão percebendo que isso tudo faz muito mal, principalmente quando a gente começa a ter uma vida de jejum, tá? Olha só. Foi me passar desse livro aqui, ó. Ó. Mulheres Generais de Deus. Alguém já leu? Alguém já ouviu falar? É isso que eu quero ser. E isso que eu quero que vocês sejam. Generais de Deus. Depois eu vou mandar foto. Tira foto, Heitor. Posta no grupo para mim, fazendo favor depois. Mulheres que inspiram, entende? É que o nome delas não está aqui agora. Mas são grandes mulheres aqui, que com certeza você já ouviu falar delas. E cada uma com a sua história, cada uma que nos traz a inspiração que nós queremos viver
agora, nesse tempo. Amém? Obrigada, Jesus. Não basta só nós queremos a coisa certa. Nós precisamos fazer a coisa certa no tempo certo para servir a geração que nós vivemos agora. Então, a geração que nós vemos hoje são crianças e adolescentes muito machucados pela ausência dos pais. Não que alguma de nós não foi, só que hoje está muito pior. Por quê? Porque as redes sociais expõem, as redes sociais acusam, as redes sociais julgam, e isso acaba aqui se tornando um peso maior na vida dessas crianças e desses adolescentes, e também de mulheres. Hoje, uma pessoa está sendo agredida na rua, ao invés de quem está perto ajudar, ela pega o celular para filmar e acaba expondo a vida do outro. Então está muito mais dolorido, e nós precisamos estar preparadas para estender a mão para essas pessoas, entende? Então, só entra para a história quem realmente serve a geração. Então, a nossa mente, ela está no reino, mas o reino, o nosso Deus, ele está nos mostrando agora qual é a necessidade. A verdade da palavra está sendo revelada para nós de uma maneira gritante. O Senhor está nos posicionando a cada estudo, a cada dia. Ele tem falado com você durante os seus sonhos. Porque você está mudando. Porque você coloca uma roupa, você se olha no espelho e fala, acho que isso aqui não está mais combinando comigo, não. É o Espírito Santo que está te tratando, que está falando, você é separada. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Algumas coisas que vai te ajudar muito, como me ajudou muito. Quem realmente é grande, não impõe grandeza. E esse é um segredo do servir ao Senhor. Sabe aquela pessoa, aquele chefe que fala assim, lembra que quem manda aqui sou eu? Pois bem, quando essa pessoa tem que lembrar que quem manda é ela, é porque ela está buscando grandeza, porque se ela tivesse a grandeza de verdade, ela não precisava lembrar ninguém. Então, tá aí mais um comportamento para você observar nas pessoas. Quando a pessoa tem a necessidade de se mostrar, de falar, eu que sou dona aqui, eu que mando aqui, está procurando grandeza, o grande de verdade, diante da presença de Deus, não precisa falar nada disso, entende? Quando você vê uma pessoa que quer dominar pela força, que quer dominar ali, cativando emocionalmente o outro, oprimindo emocionalmente, espiritualmente, ela está buscando grandeza. Entende? Ela pensa que é grande, mas não é. Porque quem é grande de verdade conduz o rebanho, conduz as pessoas, auxilia ali na força emocional, espiritual, física, onde precisar, conduz uma nação inteira com palavras, com amor, tá bom? O próprio Jesus fala. Vocês sabem que os príncipes desse mundo governam subjugando o povo, não é? Mas entre vós não vai ser assim. Entre nós não vai ser assim. Quem quiser ser o maior tem que ser o servo de todos. Quem quiser ser o principal vai ter que ser aquele que serve, ou seja, não é na força. Entende? Não vai ser na força. Não vai ser estar eu mando. Não é assim. Pelo contrário. Vou ligar o computador aqui que está acabando a bateria. Pelo contrário. Não vai ser na força, vai ser no amor. Quanto mais nós servirmos, maior nós seremos, tá bom? Mais rápido nós seremos destinados aos propósitos de Deus nessa terra. Mais chances nós temos de que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida quando a gente serve, tá bom? Se você cumprir só as fases, se você cumprir as fases de uma semente que cai no chão até florescer, não vai fazer grande esforço para cumprir o motivo pelo qual nós somos criados, entende? É o que acontece no meio do caminho. Muitos fatores externos bloqueiam esse crescimento. Lembra das sementes que cada uma cai em um lugar? Cada semente cai em um campo e aí, de acordo com o campo que a semente cai, ela cresce ou ela morre ou ela é exprimida. É sobre isso, tá bom? O lugar é teu, mas nós só precisamos entender aquilo que o Senhor está nos pedindo para que a gente faça no tempo certo, tá bom? É sobre isso. A gente não pode ter mania de grandeza dentro de nós. Isso não combina com a gente, tá bom? Porque mania de grandeza é pecado, é orgulho, é altivez e nós não queremos mais.
alimentar esse tipo de sentimento que não vem do governo de Deus, tá bom? Nem um pouquinho. Nós não podemos deixar nem 1%, nem de altivez, nem de orgulho dentro do nosso coração. Por quê? Porque Deus rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Entende? É isso. Nós temos que olhar a todos com amor, sem sentimento de grandeza, sem querer se aparecer. Esse é o servir, tá bom? Você pode ver que toda pessoa que expõe riqueza, seja na internet ou para alguém, ela não é rica. A pessoa que tem necessidade demais de ficar postando foto, ela não é rica. Porque o rico de verdade não faz isso. Ele se guarda. O que é rico em todas as áreas da vida. Espiritual, material. O que é rico de verdade, o coração dele não está nas coisas materiais, está no reino. E esse rico de verdade, ele não tem necessidade de expor as coisas nas redes sociais. Agora, o rico de coisas, que está com o coração nas coisas ao invés do Senhor, esse é o pobre de espírito. Esse, nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para aprender não ser assim dessa forma. Entende? Obrigada, Jesus. A grandeza é como a riqueza. A grandeza é como a riqueza. Quanto maior você é de verdade, menos quer impor a grandeza. Ou menos você quer lutar pela grandeza, porque o teu destino, ele acontece naturalmente. Quando você serve trabalhando, seja no seu trabalho profissional que te traz renda, ou seja, servindo o reino, tudo vem de uma forma muito natural para você, porque você não está correndo atrás do dinheiro. Você está servindo o seu trabalho com amor àquilo dentro do dom que Deus te deu. O dinheiro é uma consequência. É muito importante que você entenda isso. Se uma pessoa compra o seu serviço e você serve ela com honra, com honestidade, com amor, o que você recebe é consequência. Servir é contagioso. As pessoas te ver servindo, elas querem ser igual você, entende? É como um efeito cascata de generosidade na nossa vida. As pessoas estão sempre nos observando, tá bom? Tem 3 coisas que nós precisamos guardar sobre o servir, que é muito importante. O primeiro é um coração ensinável, um coração que ama facilitar a vida dos outros. Como isso é lindo! Queira facilitar a vida das pessoas. É verdade que tem gente que acorda para dificultar o nosso dia. Tem dia que logo pela manhã a gente já dá de frente ali com um que quer dificultar o nosso dia, mas que não sejamos nós essas pessoas. Que o nosso coração seja ensinável, que o nosso coração possa estar sempre disposto a aprender, independente da fase que a gente esteja. Independente da fase, que o nosso coração sempre deseje facilitar a vida do outro. Tá bom? Em nome de Jesus. Ser grande é ter esse coração. O coração ensinável. O coração que ama, que vê a dor do outro. Tá bom? Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa facilitadora e um bloqueador. O bloqueador, tudo para ele vai te dificultar. Tudo ele vai te atrasar. Tá enraizado nele. Entende? E não tem muito o que fazer. Tem que orar. Porque tudo para ele é muito difícil. Então, nós precisamos, primeiro, três coisas que nós vamos guardar. Depois vocês vão fazer um grande estudo. Tenho certeza que vocês vão ministrar isso na vida de muitas pessoas. O primeiro é um coração ensinável, tá bom? Deseje amar e facilitar a vida do outro. O segundo, não confunda servir com fazer negócio. Não confunda. Existem 2 formas de fazer algo com pessoas, por interesse e sem interesse. O servir de verdade, minhas irmãs, é uma ação desinteressada. É fazer para aquele que não tem como te retribuir. Fazer com interesse por alguém, servir com interesse, é dar esperando algo em troca. Então, o nome disso não é servir, é fazer negócio. Eu vou fazer um negócio, eu vou emprestar o meu carro hoje para ela que ela está precisando, porque eu sei que depois pode ser que ela me dá alguma coisa. Eu vou
Sei lá, é uma troca. Ah, eu vou agradar essa irmã, eu vou levar um bolo para ela porque ela é cabeleireira, vai que um dia ela me dá uma escova de graça. Isso é troca. Entende? Então, segundo, não confunda servir com negócio, tá bom? Isso não é servir. Se você fizer algo para alguém pensando em receber algo em troca, isso não é servir, é um negócio. E negócio não é pecado fazer negócio, tá bom? Só não pode confundir com o servir. É isso que vocês têm que entender. Você pode fazer negócio em verdade. Negócio é negócio, gera dinheiro, troca. Ó, eu vou fazer. Hoje eu vejo muito isso lá onde eu vou, no salão. Eu faço tua unha, você faz meu cabelo? Negócio firmado. Agora, sempre ficar agradando para ganhar coisas gratuitamente, recebendo sem fazer nada, sem a conversa da palavra declarada em verdade, não é certo. Isso não pode, isso é pecado. Isso não agrada o Senhor, tá? Então, não adianta nada esperar vir algo de Deus. Não adianta você esperar algo vir de Deus se você está fazendo as coisas esperando receber algo em troca, tá? Porque quando nós servimos de verdade, quando o nosso coração é verdadeiro naquilo que nós estamos gerando para fazer para o próximo, a recompensa de Deus chega até você de maneira natural. A recompensa divina, gente, é uma coisa que não tem explicação. De verdade, não tem explicação. Acontece coisas que você fala, eu sei que foi o Senhor, porque não tem como. A recompensa divina é quando você faz algo por alguém que nunca vai poder recompensá-lo. A pessoa não tem condições de te recompensar. Isso sim é servir de verdade. A Bíblia diz, aquele que dá um copo de água para um desses pequeninos, o que fala a palavra de Deus? É como se estivesse dando para mim. Não é? Então é assim que nós temos que servir. Quando se trata de alguém de família, cuidado com isso. Cuidado com servir a família. Presta atenção no que eu vou falar. É melhor você dar do que emprestar. Tá bom? Porque muitos relacionamentos de família são destruídos por causa disso. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa para alguém, que seja já dado logo de uma vez. Porque você faz de todo o seu coração e não cria nenhuma possibilidade de problema. Porque se esse familiar tiver que te dar de volta, né? E você esperar e ele não te der, vai dar briga. Vai dar contenda. Então, a maioria dos problemas familiares tem a ver com dar esperando algo em troca, tá bom? Então, vamos aprender com isso, a diminuir a nossa margens de erro, e servindo as pessoas sem esperar receber, tá bom? Muitas coisas na nossa vida, como provisões, né, têm sido recebidas por você, por mim, por nós, de forma milagrosa. Quantas coisas você recebeu de forma milagrosa, que você fala, meu Deus, eu não esperava por isso. É porque o Senhor estava vendo o que você estava fazendo no teu secreto. É porque o Senhor estava vendo aquilo que você estava gerando e desejando servir o outro sem esperar nada em troca. Deus viu todas as vezes que você serviu sem esperar algo em troca. E Ele é fiel. Ele é fiel para honrar cada uma de nós, tá bom? Terceiro, resolva um problema da nossa geração. A melhor forma de servir sua geração, essa geração que nós vivemos agora, é resolvendo os problemas que você não criou. A melhor forma de servir sua geração é resolvendo os problemas que você não criou. Você não criou o problema, mas você vai lá e ajuda a pessoa a resolver. Resolver problemas que você não criou é uma das maiores características de grandeza. Sabe por quê? Porque você não está virando as costas para a pessoa. Você não está virando as costas para ela e falando assim, ela que se lasque. Ela que entrou nesse problema, sai agora. Não é assim. José não causou o problema do Egito, mas ele foi lá, resolveu e assumiu a posição de governo. É sobre isso. É olhar o irmão em dificuldade e falar, poxa, meu irmão, eu não posso te ajudar financeiramente, pensando que seja um problema de financeiro, tá? Mas eu posso te ajudar em estratégias de como você pode sair dessa situação. Entende? Essa é a terceira coisa que está totalmente ligada à grandeza do servir. E nós não devemos nos esquecer disso nunca.
tá bom? Nós precisamos descobrir qual é o problema da geração que nós estamos vivendo, em que e onde e de que forma nós podemos ajudar, não é? É isso que nós precisamos ver, olhar com os olhos de Cristo, receber as pessoas com o coração de Cristo, ter uma mente blindada com o sangue do Cordeiro para que a gente não julgue antes de saber qual é a história por trás daquela situação que a pessoa se encontra. Outro dia eu assisti um vídeo rápido no Instagram que mostrava um motorista completamente desorientado na estrada, né? E ali passaram vários outros carros. Um olhava e falava assim, deve estar no celular, porque ele andava comendo faixa, né? Para lá e para cá. Aí o outro passava e falava assim, só pode estar bêbado, só pode. E ali era um julgamento atrás do outro, né? E na verdade, aquele homem, na hora que ele parou o carro e ele chegou onde ele tinha que chegar, ele tinha acabado de receber a notícia que a sua esposa estava com uma doença terminal que não teria nem como por que iniciar tratamento, que ela já estava numa fase final da vida. Então aquilo falou assim, poxa, a gente não sabe o que a pessoa acabou de ouvir, se ela acabou de receber um diagnóstico, ou se alguém acabou de morrer, se aquela pessoa acabou de enterrar alguém, ou se é ela que está com o diagnóstico. A gente não sabe. Então, que todo julgamento caia por terra agora da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para isso. Nós não somos Deus, nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós estamos aqui para servir. E hoje o princípio do servir nos posiciona. Então, entendam que quando eu cheguei com esses princípios, eu tinha tanta fome e sede de arrumar minha vida dessa forma, não tem outra forma de eu falar para vocês. Eu tinha tanta fome e sede de arrumar minha vida e fechar todas as brechas logo, que eu só fui pegando os tópicos assim, ó. Princípio do servir, princípio da verdade, princípio da honra. E aí eu fui pregando e aquilo foi um fundamento dentro da nossa casa. E depois nós fomos sentando, estudando junto, a cada semana um princípio, igual a gente está fazendo aqui, e se aprofundando para que nunca mais nós deixássemos de seguir, no mínimo, esses 12, mas já foi suficiente para mudar a nossa vida, foi suficiente para mudar a nossa história. E é isso que eu desejo que aconteça na sua vida, que mude a sua vida, que mude a sua história, que mude a sua família, que a sua família seja posicionada na presença do Senhor. Que vidas venham ser salvas através do seu posicionamento, da sua obediência, da sua transformação, da sua mudança de vida. Porque o nosso comportamento fala muito mais do que as palavras. Entende? É aquilo que nós carregamos que desperta nas pessoas o interesse dela viver como a gente está vivendo, de conhecer aquilo que nós conhecemos. É aquilo que nós deixamos transparecer as características de Cristo, a luz de Cristo sobre nós, o falar baixinho, o gerar amor, não entrar em contenda, né? É tão bonitinho, é tão lindo. Eu vou falar porque ela tá aqui mesmo, então assim, eu vou falar da senhora, tá bom, mãe? É tão bonitinho ver minha mãe, às vezes ela vai falar uma coisa, ela fala: "Ah, não, isso é fofoca, não vou falar não". Ai, que bonitinha. E glória a Deus por isso. Então, é a cada dia, a cada tempo, é de pouquinho em pouquinho, né? E às vezes eu dou risada, eu dou risada com ela, eu falei, é isso aí, mãe, não vamos falar não. E aí depois eu falo, obrigada, Jesus. Porque a transformação é de pouquinho, assim como foi comigo, é com você e é com tantos outros. Então, que a gente nunca desista de viver, experimentar esse amor na presença de Deus. Que a gente nunca deixe de querer cada dia mais, que a nossa fome, a nossa sede seja aumentada, em nome de Jesus. Amém? Que coisa, né? Antes de eu começar o estudo hoje, eu tinha uma coisa para falar, ainda eu falei assim, nossa, eu tenho uma coisa para contar, e eu vou contar para elas, porque nós estamos no reservado, né, no privado. Mas olha que coisa doida, eu não me lembro o que era. Era um testemunho, mas era um testemunho muito particular. E eu realmente não me lembro agora. Eu vou ter que anotar para trazer para vocês na próxima semana.
Não falei para você. Mas Deus é isso. Ele nos traz a recompensa quando nós estamos no secreto. Ele se revela, ele se mostra para nós. Se ele não está conseguindo falar com você enquanto você está acordada, ele vai falar com você enquanto você dorme. Se você não conseguir se lembrar, ele vai usar pessoas para falar com você. E aí você vai falar, eu sei que foi o Senhor que falou comigo através daquela pessoa. Porque não tem como aquela pessoa, sem nenhum motivo, chegar até mim e falar aquilo. Tá? Então aprenda a ouvir mais a voz do Espírito Santo quando fala com você, tá bom? A única estrada para a grandeza na nossa vida é o serviço. É sermos imitadores de Cristo. Entenda que servir não é trabalhar muito, é trabalhar certo, da maneira certa, com amor, com verdade. Servir, entende? Sem esperar que volte nada para você. Servir para o que você nasceu para fazer. Então comece a olhar mais para você. Veja os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus te abençoou. Tá bom? Para que você possa ensinar a outras pessoas. Às vezes uma pessoa só gostaria de aprender a ler. E ela mora ali bem pertinho de você. E você pode ensinar ela isso. Não é? Uma criança que tem dificuldade de estudar, pode ser um sobrinho seu, pode ser qualquer pessoa. Que você encontre na presença do Senhor, em nome de Jesus, o teu propósito de servir, tá bom? E que o seu coração se encha, que você transborde para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse princípio que nos posiciona ainda mais, faz a gente olhar para dentro de nós e ver o que mais nós podemos fazer para o reino do Senhor. O que mais nós podemos trazer para que a gente nunca mais se afaste do serviço do reino. Que o Senhor tire tudo de mim, menos a presença dele. Eu não suportaria mais viver longe da presença do Senhor. Seria um vazio, um sentimento de morte muito grande na minha vida. Eu estou falando isso para vocês, que é um sentimento meu. O Senhor é tudo de mais importante na minha vida. É a minha força, é a minha fortaleza, e eu desejo que vocês aprendam a viver dessa forma, buscando em tudo a presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Vocês estão bem? Vocês estão conseguindo colocar em prática? Gente, eu tô com uma vontade de fazer jejum de silêncio que vocês não têm noção. Será que eu consigo? Olha, eu mandei mensagem para Marley hoje. Falei, Marley, eu tô com vontade de fazer jejum de silêncio. 3 dias eu preciso de silêncio. Que só o Senhor fala comigo no meu secreto. Porque eu tô que eu não aguento. Minha mãe, eu tô que eu não me aguento. Eu preciso de silêncio. Eu tô cansada de ouvir gente falar, assim, meus meninos, meu esposo, o dia inteiro. Lembrei o que eu ia falar. Tá vendo? O jejum de silêncio me trouxe o que eu ia falar. Eu vou falar, depois da oração a gente encerra e eu falo para vocês. É sobre o jejum de silêncio, então vocês vão me lembrar. E aí eu falei, eu quero um pouco de silêncio, então eu tô com vontade de fazer esse jejum de silêncio. Aí eu teria que parar de fazer na quinta-feira a live, né? Aí eu fico sexta, sábado, domingo em silêncio e volto na segunda. Gente, vai ser bênção demais. Meu Deus do céu. Quem sabe? É sério, gente, é muito sério. Mas é isso. Obrigada, meu Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu desejo que vocês recebam muito de Deus. Amém? E se você tem fome e sede da presença, da palavra, se você tem fome e sede de ser transformada, de viver posicionada, eu estou aqui para tudo que eu puder, que tiver dentro da autorização do Senhor. Eu vou fazer por vocês, eu vou ajudar, eu vou orientar e eu vou ensinar para que vocês se levantem, né? Como mulheres guerreiras, como mulheres posicionadas, como mulheres que sabem quem são, identidade em Cristo, filhas amadas, separadas, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos fazer a ceia. Não, nós vamos fazer, né?
A ceia é depois da oração, né? Dessa oração, né? Que eu faço a ceia, não é? Pega a ceia para mim, Heitor, enquanto eu oro. Então vamos lá. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento abençoado, por esse momento que o Senhor venha falar com cada uma de nós, nos lembrando o quanto somos abençoadas, quantos dons, quantos talentos o Senhor confiou a cada uma de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque a sua presença nos constrange, a sua presença nos leva para mais perto do nosso Pai. Obrigada, Jesus, porque nós buscamos ser cada dia mais imitadores do Senhor, diante de todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Obrigada por nos amar tanto. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa hora que o Senhor acampe anjos, querubins de proteção na casa de todas nós. Que os seus anjos de proteção, Pai, vão caminhando pela casa, pela porta de entrada, e vai entrando na sala, e vai derramando a luz do teu trono, Senhor Deus, em cada cantinho dessa sala, e passa agora aos quartos, Senhor Deus, entra ali no corredor dos quartos, vai visitando cada quarto da nossa casa, Pai, espalhando luz por todo o ambiente, em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, que a luz seja tão forte, Senhor Deus, tão forte, que se houver algum resquício de treva, Senhor Deus, está saindo agora, em nome do Senhor Jesus, assim eu declaro e ordeno no mundo espiritual, Pai. Tudo aquilo que está no oculto, Pai, no escondido, vai saindo, vai dissipando, porque a luz do Senhor está entrando nessa casa, Pai. Os anjos do Senhor continuam a caminhar para a cozinha, Pai, e ali vai derramando luz sobre a mesa, sobre a despensa dessa casa, Senhor Deus. Que haja prosperidade de alimento, Pai, na casa de todas nós, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é isso que eu te peço. Que não só o alimento, Senhor Deus, mas que haja prosperidade de tempo, de comunhão, de mesa, Pai, em nome de Jesus. Que todas nós sejamos mulheres sábias. Dai-nos, Senhor, mais sabedoria divina, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, cuidar da nossa vida, da nossa família, do nosso tempo de intimidade com o Senhor, com sabedoria, ao administrar o nosso tempo, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que nós nunca nos esqueçamos, Pai, que nós não podemos inverter a ordem. O Senhor é em primeiro lugar na nossa vida, diante de todas as coisas. Não há nada mais importante para a nossa vida do que o Senhor, meu Deus. Dai-nos, Senhor, toda a direção da nossa vida, a direção do nosso dia. Guarda a nossa noite, Pai, de descanso. Que tenhamos uma noite de descanso dos justos, Pai. Uma noite de descanso na presença do Senhor. Que o nosso espírito se permaneça, Pai, na presença de anjos ministradores do Teu Evangelho, que nós possamos ser ministrados enquanto estamos descansando o nosso corpo físico, Pai, em nome de Jesus, porque a nossa fome, a nossa sede da Tua Palavra e da verdade do Evangelho, Pai, nunca vai acabar. Nós queremos cada dia mais Te conhecer, Pai, porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais do Teu poder está sobre nós, mais da Tua glória está sobre nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós declaramos que Te amamos, que somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada por essa hora. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma das Suas filhas que estão aqui, Senhor, meu Deus. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, Senhor Deus, sobre a vida de cada uma delas agora. Coloquem suas mãos nas posições de receber. Em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Nessa hora, Senhor Deus, eu faço impartição de dons com cada uma delas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Toda a unção que está nos meus ossos, Senhor Deus, eu declaro sobre a vida delas agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que elas têm buscado, toda a fome, Senhor Deus, toda a sede que cada uma delas tem buscado na Tua presença, que elas recebam agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mais, Espírito Santo. Mais. Derrama mais sobre elas. Mais. Quanto maior a fome e a sede, mais o Senhor derrama sobre elas. Em nome de Jesus. Unção de autoridade do nome santo de Jesus. Unção de libertação sobre elas. Em nome de Jesus. Unção de discernimento espiritual aguçado, afiado. Em nome de Jesus agora, meu Deus. Mais. Unção do amor de Jesus sobre elas agora. Mais, Espírito Santo, mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo discernimento, todo conhecimento da palavra, todo entendimento, espírito de toda a unção de conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, dom de conhecimento sobre elas agora. Em nome de Jesus, que o fogo do avivamento que queima os meus ossos agora, Senhor Deus, queime elas agora, em nome de Jesus. Queime os ossos dela agora, Espírito Santo de Deus, mais em nome de Jesus. Mais sobre elas agora. Em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, enche elas. Usa elas, Senhor Deus, como vasos preciosos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja fogo nos olhos delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que há fogo nos seus olhos. Que ao conversar com pessoas, quando houver um demônio que tem que sair, a pessoa não vai conseguir te olhar, porque o fogo dos seus olhos fulmina todo demônio que tiver no oculto e no escondido na pessoa. Em nome de Jesus. Vai, Espírito Santo, enche mais poderio de voz. Cobre ela, Espírito Santo, com o sangue do Cordeiro agora, em nome de Jesus. Que os seus olhos espirituais estejam mais abertos. Pai, na proporção que cada uma busca, eu declaro que elas receberam. E ainda mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo o poder que saiu dos meus ossos, Senhor Deus, eu declaro que elas receberam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, e nessa hora, Pai, para selar todo esse movimento do céu sobre a vida dessas mulheres de avivamento, Senhor Deus, que fazem parte desse ministério. Nós vamos fazer a ceia, Senhor meu Deus, na tua presença. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. De canta, rabaiaxês. Aleluia. Rebadaiaxê canta, rabás. Catabaxês. Rababaxê, soie canta, rabás. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esses elementos, Senhor meu Deus. Assim como Jesus naquela noite pegou o pão e o vinho e declarou que todo aquele que fizesse a ceia e comesse do pão e bebesse do vinho não estariam comendo do pão e bebendo do vinho, mas sim se alimentando do corpo de Cristo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo essa ceia, meu Pai, em memória do nosso Senhor Jesus. E pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Pai, nós declaramos que queremos viver uma vida de santidade na Tua presença. Declaramos, Senhor meu Deus, a nossa dependência ao Senhor. Eu declaro que nas nossas mãos agora, Senhor Deus, eu consagro esse elemento ao Senhor. E declaro que aqui nós temos o corpo e o sangue de Cristo. E que ao nos alimentarmos do corpo de Cristo, nós estamos dando o alimento vivo e necessário para o nosso espírito. Alimento que nos fortalece, alimento que aumenta a nossa fé, alimento que nos traz a presença do Senhor ainda mais viva em nós. E ao tomarmos do sangue de Cristo, eu declaro, em nome de Jesus, que todo o nosso DNA espiritual
é transformado ainda mais nessa hora. E nós seremos cheias do amor e da pureza de Jesus. A nossa mente e o nosso coração estarão ainda mais cativos a Jesus. O sangue do Cordeiro que nos purifica, que nos limpa, que nos santifica. É isso que nós queremos para a nossa vida, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento grandioso, glorioso. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. E agora, Pai, em comunhão, juntas, nós faremos a ceia. Pode comer do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Pode tomar do cálice do sangue do Cordeiro. Aleluia. Rabadaya chocanta rabas. Recatabayashes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Nós te amamos, Jesus. Estamos aqui reunidas para que o nome do Senhor seja glorificado todos os dias enquanto nós vivermos. É isso que nós declaramos em unidade, em concordância, em seu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Que alegria estar na presença do Senhor. Quanto mais nós oramos, mais a gente quer orar, sabia? Mais a gente quer orar. Eu tenho vontade de ensinar vocês a orar mais. Eu estou pedindo para o Senhor me dar direção para administrar ainda mais o meu tempo. Mais. Mas agora eu estou provando daquilo que eu orei. E eu vou contar para vocês. Então nós vamos, eu vou parar a gravação. Que o Senhor abençoe todos nós, em nome de Jesus. Deixa eu fechar aqui para a gente conversar rapidinho. Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, né? Para a gente terminar, só um minutinho que eu vou parar a gravação. Fala tchau pro pessoal da gravação. Tchau. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tá.